Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz, o exercício físico tem os seus efeitos para esta vida, mas a piedade, tanto para esta vida, como alcançar a vida vindoura. Aquele que compadece do seu próximo, a palavra diz, que são aqueles que na verdade emprestam para o seu Senhor. Aquele que compadece do seu próximo acaba emprestando para o Senhor. Usai a piedade sempre como fonte de alegria. Porque aquele que usa como fonte de lucro, a palavra diz que aquele que usa essa sabedoria, que é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a ressurreição do último dia. E se usa para aquilo que é terreno, para interesse próprio do seu próprio umbigo, ambição pessoal e egoísta, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Sábio é aquele que segue manso e humilde de coração, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Salomão disse: entre 1000 mulheres não conheci nenhuma, entre 1000 homens conheci um. Aquele que ouviu falar do seu pai. Seu pai lhe falou sobre ele, o rei Davi. Aquele que disse, quanto antes de expirar, disse ao rei Salomão: aonde quer que fores, esteja com o coração do Deus do seu pai, e tudo lhe será bem sucedido. Rei Salomão disse, Davi disse ao rei Salomão: seja homem. Mas Salomão, o Senhor lhe concedeu a sabedoria, como lhe acrescentou riquezas, e ele não perseverou. Permitiu ser influenciado pelas suas mulheres e concubinas, cultuou outros deuses, desviou do caminho, satisfez a sua alma. A palavra diz: jamais satisfaça a sua alma, antes em primeiro lugar o reino dos céus. Importa antes em primeiro lugar obedecer ao Senhor do que aos meros mortais. Devemos sempre perseverar segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, esvaziar de tudo aquilo que é do mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, assim como Jesus revela a Deus a quem quer. E aquele que ele revela o aparta de tudo aquilo que são prazeres e deleites passageiros, aonde melhor a desonra. Moisés preferiu a desonra do que ser reclamado ali como filho da princesa ali de Faraó. Na verdade, permitiu viver com aquele povo no deserto do que viver naquele palácio. A palavra diz: melhor viver de forma simples do que dividir o despojo com os hipócritas, com aqueles que seguem na impiedade, com os ladrões e roubadores, com aqueles que desvanecem dia após dia pelas suas ambições pessoais e egoístas, cobiçosos, arrogantes, presunçosos. Toda presunção de si mesmo é maligna, seja todo homem mentiroso. Só há um que é a verdade.
e que nos mantém segundo esta verdade, num caráter sendo aperfeiçoado do que não tem que se envergonhar das suas obras. Por isso, perseverai, buscai sempre estar agradando ao nosso Senhor e jamais aos meros mortais, e apartai de toda impiedade, de toda injustiça, de todos aqueles que acumulam iniquidade, porque o Senhor, de todos aqueles que violam o direito da verdade, porque o Senhor ama aqueles que exercem o direito da verdade, que seguem no exercício constante, na equidade, na imparcialidade, e jamais amantes de si mesmo, mas antes amando os preceitos, os estatutos e mandamentos do Senhor, estar sempre atentando e os cumprindo. E sabemos que ainda que se tropece de alguma forma, pela fé que depositamos nele, não deixamos apagá-la por estar exercitando as boas obras que só são possíveis pela condução do seu Espírito. Estamos como cumpridores, dom gratuito para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. Mas aqueles que o rejeitam estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos. Tudo aquilo que acrescentares, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida, assim nos diz o Senhor.